ficou terrível, né? Então, infelizmente, essa valorização inicial ficou só nas palminhas e não passou muito disso, né? Bom, agora, a gente acha que vai ter algum legado, a gente está vendo por aqui, a questão do consumo regular do produto alcoólico, isso foi incorporado, então acho que é um legado interessante, né? O uso de EPI, ele foi incorporado não só nos serviços de saúde, mas na comunidade, embora, como eu falei, muitas vezes com o conceito errado. A incorporação de conceito errado, realmente, ela é interessante. Eu acho que a gente vai ter mudanças de paradigmas, por exemplo, acho que máscara é uma mudança de paradigma importante. Talvez a gente vai precisar continuar forever usando máscara, se você trabalha em emergência, em centro cirúrgico, que você não sabe que paciente você está chegando, né? E um maior entendimento das condições da necessidade de ter essas preparações, né? Estou vendo aqui que eu tenho só 5 minutos, mas vou ver se eu consigo me apressar. Isso aqui é uma publicação bem recente, que é decorrente da última Assembleia Mundial de Saúde, que reúne a OMS e vários Estados-membros. Esse documento, ele é um excelente momento que a gente chama de janela de oportunidade para melhorar as condições de controle de infecção em âmbito nacional, porque os Estados-membros se comprometeram a melhorar as condições de controle de infecção nos seus países. Então, a gente tem que pegar isso daqui debaixo do braço e falar para os nossos governantes. Gente, isso é uma determinação, não é uma coisa que eu estou querendo, né? E aí, por fim, eu quero compartilhar um pouco dessas experiências que a gente teve durante a pandemia e que eu, pelo menos, aprendi bastante. Então, esse projeto aqui, que a gente chama de Prev-Covid, é um projeto em que a gente reuniu 10 hospitais no Brasil, em Manaus e em São Paulo, para prevenir a Covid, e nós utilizamos essa estrutura, triagem de pacientes, monitoramento de trabalhadores, triagem de visitantes e monitoramento de pacientes internados. A gente aprendeu muita coisa, inclusive, assim, como é difícil fazer toda essa abordagem. Essa figura é muito rápida, só para mostrar o que a gente fazia. A gente fazia uma primeira avaliação de capacidades, então aqui esse gráfico de radar mostra os resultados de 5 hospitais em São Paulo que estavam nessa iniciativa, e a gente ia fazendo planos de melhoria, e como vocês podem ver, a teia foi ampliando, demonstrando que os hospitais foram se capacitando ao longo do processo para manter a estrutura. Mas é claro que isso não foi só falado, né? Então, a gente tinha uma estrutura para avaliação de capacidade, um formulário para avaliação de capacidade. Junto com isso, a gente avaliava a conformidade da triagem do hospital na hora que chega o paciente. Então, tinha também um formulário, temos ainda, porque o projeto ainda está em vigência. Alguns hospitais, como vocês podem ver, esse verdinho já estava muito bem, mas outros hospitais conseguiram ir melhorando ao longo do processo as condições de triagem. Então, acho que é uma lição muito interessante para a gente aprender. Você ter uma estrutura de avaliação, você fazer essa avaliação ao longo da epidemia e ver se ela vai se mantendo, porque senão você vira as costas, as coisas voltam ao normal. A gente também teve um aprendizado que foi não muito simples, que foi de tentar monitorar a questão dos profissionais, usando esse aplicativo Concare. Durante um tempo ele funcionou, mas nós tivemos pouca adesão dos profissionais, então foi um aprendizado no sentido de que a gente ainda precisa melhorar. Não é o aplicativo, porque agora a gente já mudou de sistema e continua com problema de adesão. É alguma coisa mais profunda que o profissional tem dificuldade de aderir a reportar os próprios sintomas, por diversos motivos que depois a gente pode até comentar se alguém achar interessante. Agora, nesse projeto a gente teve aporte financeiro para os hospitais. Tá? Então, além da gente ter uma estrutura teórica e técnica para poder fazer essas melhorias, a gente também teve suporte financeiro para fazer melhorias estruturais. E essas melhorias estruturais, elas precisam ser mantidas. A hora que o projeto acabar, a gente tem fé que os hospitais continuem. Não sei dizer para vocês. Isso aqui, pessoal, não deve mudar. Isso aqui, condições para recepção, para separação de doentes com questões respiratórias, isso precisa manter. Precisa manter também condições para higiene de mãos.
Isso aqui foi uma inovação que o projeto colocou nos hospitais e que foi super bem recebido, ter um porta-EPI bem na entrada dos quartos, onde está todos os EPIs organizados, bem fácil para remover. Isso foi um super sucesso e foi a ideia que surgiu de alguém do projeto, não foi a gente que impôs, mas todos os outros quiseram e foi muito bem recebido. São pequenos detalhes estruturais e que fazem toda a diferença, né? Nós também trabalhamos com a questão de proteção com barreiras de acrílico. Eu acho que isso chegou para ficar, né, que a gente vai ter que ter. E sempre ter algum tipo de estrutura meio que na manga, para quando a gente tiver pacientes demais, você conseguir separar doentes com sintomas respiratórios, né? Por fim, o que eu queria dizer para vocês assim, antes de eu chegar nessa conclusão, só quero contar uma historinha, voltar um pouquinho nessa figura, que eu acho que dá tempo, tem um minutinho. Essa figura aqui, dessa imagem de barreira, eu aprendi uma coisa também muito interessante. A gente estava comprando as barreiras e a gente vê que muitas vezes as pessoas capturam o que precisa ser feito, mas não captura o conceito. A gente instalou as barreiras, pediu para instalar, fizemos o financiamento disso. Quando a gente foi avaliar a barreira, foi muito interessante. Por quê? Eles tinham feito um buraco bem na altura da face das pessoas para facilitar a comunicação. Então, qual foi a lição que eu aprendi? Primeiro, você tem que comprar e supervisionar. Não compra e larga porque não vai dar certo. Segunda lição, as pessoas elas não entendem o conceito. Então, elas estavam com aquele conceito lá para trás de que a barreira era mais uma separação com o público, para evitar que alguém pule no seu pescoço, porque você é do serviço público, quer te esganar. O conceito não foi absorvido. Então, foi uma lição que eu aprendi. Agora, a gente está tomando conta disso aí. Então, meu tempo está esgotado, eu vou para minhas conclusões. Então, a gente realmente precisa trabalhar de maneira sistemática para desenvolver mecanismos estruturados de preparação, prontidão e resposta. Nós temos que começar a discutir mudanças de paradigmas que vão ocorrer a partir das nossas experiências dessa pandemia, tá? E assim, essa velha frase, né? Vai ter uma outra pandemia de Covid? Não, de Covid não sei, mas pode ter uma outra doença, mas não vai ser a mesma doença. E nem nós vamos ser mais os mesmos. Então, o Heráclito, ele fala isso, né? Nenhum homem vai se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio muda, a água vai correndo, né? E o homem muda. Mas ele pode sair um pouco mais limpinho depois de cada banho, né? Então, eu espero que essa possa ser uma lição aprendida e que a gente consiga avançar. Quero agradecer todos os colaboradores do projeto Prev Covid, com quem eu tenho aprendido bastante. Então, alguns deles estão aqui nessa sala. Muito obrigada.